Saudações a todos os viajantes de plantão. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial. Temos um convidado, primeiramente, Thiago. Prazer. Thiago, português brasileiro. Esse é mais brasileiro de todos os portugueses. Só são babacas. Apesar de nunca ter ido ao Brasil, né? Ainda. Mas o Thiago conhece mais Brasil do que a gente. Exatamente. Tento. Exatamente. Então a gente vai fazer hoje aqui uma interação Brasil-Portugal, o que tem de bom, o que tem de ruim, o que é legal, o que não é. Enfim, e a amizade que existe entre os brasileiros. Somos todos irmãos aqui, nós temos muito mais afinidades do que diferenças. Isso é verdade. Isso é verdade. Né? Mas, Thiago, vou fazer uma primeira pergunta aqui. O que você está achando dessa invasão de brasileiros em Portugal? É assim, o que eu acho da parte dos brasileiros virem para cá é mais só questão de tentarem conhecer novas coisas. Ao fim e ao cabo, nós todos temos curiosidade em saber tudo de cada país, certo? Alguns portugueses falam um bocadinho de espanhol, um bocadinho de inglês, temos também cursos de francês para aprender a falar francês. Para quê? Para caso que a gente vá para a França, para a Espanha, para a Inglaterra, a gente sabemos como comunicar com o pessoal lá. Tudo bem que o Brasil é meio que português, por isso vocês não vêm aqui à procura mais sobre a linguagem, mas vocês vêm mais para conhecer como é que a gente vive, a diferença de gastos que é daqui para lá. Vocês, ao fim e ao cabo, digo isto porque vocês vieram de lá ainda não há muito tempo e vocês já tiveram conhecimento dos gastos de casa, carro, luz, água, comida. E você falou sobre isso de vocês falarem várias línguas, porque vocês têm essa facilidade da União Europeia. Então, mas vou olha dar que não é nem tanto, ali, cara. Não é tanto. Não. Porque assim, há muitas pessoas que têm dificuldades, sim senhora. Há muitas pessoas que têm dificuldades, mesmo para brasileiros que nasceram lá, mas começaram logo aqui desde pequenino a estudar, é muito difícil. Não é qualquer um, só aqueles que gostam mesmo das línguas conseguem aprender. Eu, por exemplo, eu sei o alemão, sei um bocadinho de italiano, consigo perceber as pessoas, mas não consigo ter a comunicação com eles. Percebo o francês também, é a mesma coisa como o italiano, sei o espanhol, sei o português, o inglês fluente, mas aí que está, uma pessoa tem que gostar daquilo que faz. Você esqueceu de falar outra língua, português do Brasil. Porque porque eu tento imitar e não é igual, vocês não queiram comparar o meu brasileiro, que eu aprendi com amigos meus brasileiros, que não é o vosso brasileiro. Vocês têm aquele de sempre tratar por você e ao garoto e essas histórias. Eu não falo tanto assim porque não foi assim que eu aprendi. E onde você aprendeu o português do Brasil? Foi com seus amigos ou foi na televisão? Com os meus amigos. Mas porque muitas vezes quando eu estava na escola ainda, na época de tirar o 12º ano, era só basicamente a minha turma era tudo brasileiros. Eu tinha só 4 portugueses. Nossa! E você sabe como é difícil pra gente entender vocês. Vocês já acham mais fácil. Porque é diferente, porque nós, se falarmos muito rápido, muitos portugueses não têm brasileiros têm dificuldade de perceber. Porque se estiver aqui, por exemplo, o António, acabou de chegar. O António acabou de chegar, não sei o que mais do Brasil. Se eu falar rápido com ele já comigo, quando estava comigo no trabalho, ele percebia pouco. O quê? Pouco. 3 vezes. Ele, tu é surdo? Falei 3 vezes. Várias vezes. E nisto é assim, se a gente tentarmos ajudar todos, e eu acho isto, falando como português, virem os brasileiros, dar-nos o conhecimento de como é que é o Brasil, e a gente dar o conhecimento de como é que é o Portugal, eu acho que, ao fim e ao cabo, a gente viramos só um. Porque é assim, nós sempre fomos muito unidos, não é apesar só de falar a mesma língua, português brasileiro como português normal, é praticamente igual. É igual, mas é diferente, vamos falar a verdade. Tem uma frase que eu acho muito interessante que eu já vi no Facebook. No Brasil, serviços de biscate se chama bico. Sim. Né? Porque é um freelancer e tal, né? E aí eu já vi que tem uma certa diferença dessa palavra aqui para Portugal. Uma vez eu li no Facebook, o cara falando, e aí, conseguiu um emprego em Portugal? Aí o cara falou, não, por enquanto eu não consegui emprego fixo não, eu tô fazendo bico por aqui. E bico é uma outra coisa. A gente chama... falar o que é, porque senão as pessoas não vão... O que a gente chama de bico aqui é, como a gente chama, part-time. É um pescado em que a gente trabalha um tempo num sítio, outro tempo noutro sítio, depois a seguir já vais para um café
e depois já voltas a trabalhar na mesma área que trabalhaste no primeiro emprego cá, mas Mas me falou- noutro sítio. Fala também que tem um conteúdo sexual. Sim, sim, porque é isso é assim. um perigo aqui, gente. Vocês aqui, muitas vezes, é como já aprendi com muitos amigos brasileiros que dá para fazer um dicionário Não dá. do palavreado brasileiro pronto, como é que eu digo? Do órgão feminino, está a perceber? Já conheci, já me ensinaram, aranha, pepeca, Olha, tanta fica coisa. no YouTube aqui. O YouTube vai bloquear esse vídeo. não vai nada. Tá Isso mesmo, aqui não é tô artigo bloqueando. 13 não. Tô bloqueando, então. Eu, por exemplo, vim despreparada com relação à língua. E muita gente vem, porque a gente não sabe o que pode ou não pode falar, coisas que pra gente é comum e a pessoa fica. Igual Isso, por o exemplo, Durex, que lá no Brasil é Fita fita cola. cola. Fita cola, E aí fita eu- adesiva. Eu falo, gente, Durex, me olharam de cara feia, eu não sabia que Durex era só a camisinha que a gente... Então assim, a gente tem que Por ter causa da cuidado. marca, é por causa da marca, porque a gente aqui, da marca. a marca Durex é do preservativo em si. Sim. Agora vocês lá não, o que vocês Durex chamam é de Durex é a mesmo a marca do- fita cola ou Sim. fita adesiva. E a marca também, E é a marca. que é a Sim, marca. se vir um brasileiro distraído, né? Vem como na eu. onda dele, na onda do Brasil, e vem falar como ele fala lá. É questão de depois arranjar confusão sem motivo. Qual é o número do seu telefone? 96356, né? Porque nós temos o costume de falar meia, não é meia. Os A nossa portugueses meia aqui ficam já é irritados. meia de pé. Há muitas muitas pessoas- também. Sim, mas a vossa não é- meia número é meia na mesma, não é? Sim, mas não é também, tem seis. também é medo de pé. Opa, eu não ficava irritado, Você. Eu Você estou não falando, fica. não é todos os portugueses. Porque há muitos portugueses que hoje em dia ficam mesmo irritados por qualquer coisinha. Sim. Basta você só dizer uma bobagem qualquer, esquece, Sim, já sim. foi. Mas eu no meu caso eu não ficava irritado, simplesmente ficava a pensar assim, mas porquê que ele está a falar meia de calçar? É porque não faz sentido. É que não faz sentido É mesmo. porque pra gente faz todo sentido. Pois, Mas pra mas gente é não que faz está. sentido, é questão de sentido. Mas eu Como tava coisas discutindo aqui isso fazem contigo super outro dia. sentido e pra mim também não faz, pra nós não faz sentido, mas É. com o tempo a gente acaba se adaptando, Mas se- porque é aí- questão de sentido. Mas eu, como brasileira, eu comecei a analisar. Eu falei, caraca, realmente, cara, não faz sentido falar meia. A gente fala porque é cultural, eu aprendi desde pequeno, mas não faz sentido, tem que ser 6. Exato. Isso é uma coisa que eu acho legal, porque a gente acaba aprendendo com os portugueses e os portugueses acabam aprendendo com o brasileiro. Não faz sentido pra vocês? Eu falei, realmente, não faz sentido. Eu achei que vocês estão certos nisso. Entendeu? Então eu acho legal essa troca também. E já que queres entrar por esse assunto, ó Karen, basta só veres basicamente também pelas comidas. Antigamente tu não tinhas picanha aqui, e picanha, pelo meu conhecimento que eu tenho de geografia e isso, picanha é uma comida prato típica brasileira, certo? Sim. Pronto. E se tu fores a ver, hoje em dia já tens restaurantes, mesmo portugueses, vendem picanha brasileira. É, E o porquê? Porque essa troca. o povo português abriu a mão para provar várias coisas novas de outro país. Sim. Nós temos que entender que se nós tivermos que aprender a fazer ao vosso jeito, aprender a vossa cultura, vocês levam tempo também a aprender a nossa Mas cultura. eu acho legal aprender. Claro, Falando em churrasco, eu vou deixar umas imagens aqui do Thiago Isso. fazendo hoje um churrasco pra Um gente churrasco aqui. brasileiro, Brasileiro. meio brasileiro português. meio brasileiro, Feito por meio português. Só Mandou faltava bem. picanha. Mandou Só bem. Foi Mandou aprovado. bem, foi Já pode, aprovado. já Primeira pode vez, abrir uma, né? já pode Primeiro. abrir uma churrascaria brasileira aqui que eu vou ser feliz. Vai ser frequente. Vocês vão gastar o Vou dinheiro gastar. todo. Falando nisso, o brasileiro tem fama de chegar aqui gastando. Você acha verdade isso? Sabe porquê? Não te vou dizer que é muito verdade, ó Karen, porque é assim, nós também portugueses, mas a gente temos a mania de ir para um sítio, para um país qualquer e gastar. É. Eu digo-te isto por experiência porque enquanto ainda estava de estudo, eu estava no meu 10º ano, se não me engano. E eu, como já há muito tempo que eu vim da Alemanha, eu tinha saudades de já voltar a ir lá visitar. Uhum. E então falei com uns amigos meus portugueses que lá estavam, não sei o que mais, dá para me arrumar um cantinho só para eu ficar durante um tempinho, uma semana ou duas, para voltar a matar as saudades da Alemanha. E lá dá, não sei o que mais. Eu fui lá, eu levei 500 euros, Karen, sem brincadeira, 500 euros num estudante. Para um estudante levar 500 euros, leva uma vida inteira a poupar. E gastou bem. E trouxe-me bastante coisa, porque é assim, apesar de outros países terem coisas mais baratas que o nosso país original, que eu vou-te ser franco, na Alemanha, tu compras um telefone qualquer, por exemplo, o S9 ou o novo Huawei que saiu,
uma coisa qualquer, não compras um balúrdio de 1000 euros aqui. Tu lá consegues comprar à vontade uns 600 euros, 700 euros, um telefone acabadinho de sair. Consegues comprar carros baratos. Tudo bem que também tens coisas caras, tens casas que são caras, tens apartamentos para alugar também são caríssimas, mas também tens que ver que a vida de lá, eu vou-te falar isto como antes, já lá estive durante 10 anos, a vida de lá é basicamente completamente diferente. Enquanto o empregado de mesa aqui ganha 700 euros ordenado, tu lá ganhas quase 2000 euros. E qual é a diferença se isto tudo é a União Europeia? Porquê a diferença? Somos todos do mesma União, vamos fazer esse conflito de diferenças para quê? Fizemos uma pausa aqui. Está bastante calor aqui. Está muito calor. A gente está aqui no aqui. Algarve, Portimão. Algarve é meio Rio de Janeiro. No Parque assim. da Juventude. E aí o Thiago voltou com... Como é o nome? Isto aqui a gente chamamos granizado, que vocês chamam de raspadinha. Raspadinha. Isso aí eu falei pra ele, a gente usava muito nos anos 80, nos anos 90, eu era viciada. E no Brasil meio que sumiu. No Brasil, se a gente for a ver, é um país mais tropical que o Algarve e é muito mais quente. Fazia sentido ter muito mais disto do que aqui que nós aqui só usamos mais no verão, porque o verão é quente, sim senhor, mas não é nada comparado ao vosso Brasil. Não Mais ou menos, porque o Algarve é quente pra caramba, hein? Vou te falar. Só que tem uma coisa boa no Algarve, mas à noite mas é fica diferente. fresco. É diferente, porque à noite fica fresco, exatamente, mas é Lá diferente. não, Lá de é dia e de noite, dia, noite a 24 sobre 24. Aqui tem um lado muito bom, aqui não chove quase. Quase não tem chuva praticamente. É bom ruim, né? Porque também fica com seco. Fica seco seco. E não só causa muito incêndio, tem muitos esses problemas. Mas lá no Brasil, quando chega o verão, chove e tu não consegue sair de casa, porque inunda tudo. Eita, que foi isso? Isso foi um pato? Eu levei um Aqui tem, tem muitos bichos Não, aqui, olha. né? O Pavão tá querendo entrar no vídeo aqui. Pode entrar. Que bonito. É tropical. Não, os animais estão aqui, opa, Já se tudo bem que os animais estão aqui à solta, sim senhora, mas estão habituados a verem pessoas aqui, a virem visitar, a dar alimento. Isto é o habitat natural deles, mas estão de convivência, são animais que se podem estar com as pessoas. Mas voltando aqui ao assunto agora da amizade de brasileiro e português. O que você mais gosta nos brasileiros? A cultura. A Cultura, o mano. funk, gente, ele gosta muito de funk. Isso. Gosto, mas não danço, não começo com essa. Tô esperando até o final do vídeo, eu vou convencer o Thiago a dançar. Não vai não. Não vai não. Mas eu não sei se já reparaste, não sei se vocês já estiveram na zona do norte, isto, voltando a falar na palavra do bico, a gente temos uma palavra que é parecida, que é bica. Não sei se vocês sabem o que é bica. Torneira. Pra gente é Pronto, torneira. para nós é café. Sabes porquê? Porque bica para nós é beba isto com açúcar. Bica, é o significado da bica. E há poucas pessoas que sabem isso. Eu não sabia. Só brasileiro, né? Porque assim, normalmente vocês conhecem assim, é um café, ou um expresso. Aqui tem o café, cafés aqui tem carioca, tem o Tens café, tens carioca, tens americano, galão, meio de leite, bica, que é a mesma coisa que café, mas é mais o pessoal do norte que usa essa pronúncia. E é muito difícil pedir café aqui. Chega em São Paulo, pede um pingado. Chega aqui, você vai ver um expresso, né, lá, né? Ou no máximo, sei lá, um cappuccino. Não, olha, eu vou contar uma situação que teve quando a gente chegou a primeira vez, a gente estava em Lisboa. A gente chegou em Lisboa. É verdade, essa foi... E aí a gente foi tomar um café pela primeira vez. A gente não, ele, né, porque eu não tomo. Sim. Mas aí você pediu, qual foi o café? Foi um carioca. Tipo, eu olhei a tabela e eu vi assim, carioca. Eu falei assim, carioca, Brasil, Rio de Janeiro. A primeira vez que leste isso, qual é que foi a impressão que tiveste? Primeiro, o que é que tu achaste? Primeiro que eu achei que era um café brasileiro. Um café brasileiro. Que um café mais próximo do Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Pensaste só por causa do nome, ser carioca, por causa do estado carioca. O dono é brasileiro. Pedi um carioca. Deve ser o que mais se aproxima. E o que é um carioca aqui? Um carioca aqui é um café escorrido. Um café escorrido. O que é um café escorrido? Você deixa escorrer a parte mais forte do café e basicamente na chávena só fica o mais fraco. Isso quando não usa um café já usado, um pó já usado. Sim, mas isso é o carioca do norte. Sim, é isso que a gente estávamos agora aqui a falar da bica. Há muitos estilos de café diferentes. Então, é muito tu tens café algarvio que carioca é o café escorrido de uma borra nova, com um pó novo, que aqui a gente chamamos de borra, a parte do café moído. Depois tens lá no norte que já usam a borra velha, que é o pó do café velho, de outra pessoa antiga. Sim. Mais água suja
do que basicamente Sim. um café saboroso, quem consegue saborear Sim, o café. Então eu Mas- tomei esse café de água suja. E Não, e não foi o pior. Veio assim. Curto. Exatamente, veio A gente não curto. sabe, porque lá no Brasil o café assim, Exatamente, assim, porque assim, aqui, ou além assim. de toda essa variedade de café, tem o café curto, o café Ai, mais longo. cheio, Pois né, é. longo. Mas nós estamos aqui, temos que conviver, se for então em trabalho, temos que ser uns para os outros, temos que ser amigos, temos que ser companheiros, temos que ser irmãos e temos que perceber a diferença. Mas é isso que você está falando que eu acho legal. Que a gente sempre tem que ser tolerante. Tanto de um lado, tanto do outro, e em outros lugares do mundo E seja só, também, só então. portugueses entre portugueses, seja portugueses entre brasileiros, brasileiros entre portugueses, seja de países for. Tem que se perceber que é diferente de sítio para sítio. É. E ponto. E antes de reclamar, pesquise, não fique irritado É, igual a Exatamente, gente. Convém. nós falamos exatamente. Convém, Tipo- porque depois pode ser que pessoas brasileiras venham cá depois de ver E este você vídeo que tá fazendo e bem. já saibam como é que se devem Quem ser tá tratados errado aqui. é você, não é o pessoal daqui. Mas Vamos falar um pouquinho de cultura. Vamos É. falar assim, por exemplo, aqui existem as discotecas. É. Lá no Brasil a gente chama às vezes de boate, enfim. O que toca aqui, geralmente, nas discotecas? Oh António, eu vou-te ser muito sincero, aqui o que toca é mistura de tudo, é entre funk, rock, pop, música inglesa, roda um bocadinho de tudo. É a tal questão da cultura que a gente tivemos ainda há bocado. Quanto mais a gente reconhecer dos outros, mais valor a gente pode dar e mais valor a gente recebe. Aí depois também está a tal questão, porque é que vocês lá no Brasil fazem aquela festa de carnaval linda, que aqui a gente também temos uma festa de carnaval, mas vamos ser sinceros, é uma porcaria. Porquê a diferença? Qual é o chamativo para vocês fazerem lá o carnaval? De onde é que surgiu fazer aquelas marchas? eu acho também porque o carnaval é mais produzido, porque a gente vive mais do carnaval do que qualquer outra festa. Então acho que está muito focado só no carnaval, então acaba fazendo uma super produção só para aquela festa. Como vocês absorvem cultura de muitos lugares diferentes, não tem como você ser perfeito em uma coisa só e ser Sim. perfeito em tudo. Você tem que ser uma mistura de todas as culturas. Então eu acho que o legal aqui é porque vocês estão perto de várias culturas diferentes. É muito perto tudo. E línguas diferentes, então vocês acabam sendo uma mistura. Sim, é a mesma coisa. Vocês lá, se calhar vocês não convivem tanto com o Halloween, Não. com o Dia das Acaba Bruxas, sendo neste caso. de um tempo pra cá ficou mais forte, por causa dos cursos de inglês. A questão do Halloween, não sei se vocês lá fazem assim tanto como a gente aqui faz, que já é muito hábito a gente ver aqui, pelo menos as crianças, irem porta a porta a pedirem doces. Isso não tem no Brasil. Aí está. Vocês que comemoram, sim senhora, sei, mas a coisa do Halloween, mais engraçado do Halloween para a nossa infância, para as crianças, é essa parte dos doces, de ir fazer doce ou travessura. E é essa parte que eu acho esquisito. Porque é que vocês comemoram o Carnaval, que é uma coisa linda, sim senhora, tenho visto vários vídeos, o Halloween também comemoram, mas não do mesmo espírito. Eu acho que é porque já E tem a o gente Cosme e comemora Damião. o Cosme e Damião, Cosme e Damião, que é interessante. são dois santos, Cosme e Damião, Dia 27, que né? 27 de setembro, Isso. que já tem isso, da gente pegar o doce na porta das pessoas. Talvez estranho, isso, é. Se calhar é por causa disso. pra não Pode repetir, ser. pegar doce de novo. É. E então a gente, e é muito perto, setembro, outubro. Sim. Pois é. Pode ser por causa dia disso, 27 de pronto. setembro. Se a gente for a ver a base disso, sim, também não faz muito sentido vocês estarem a fazer isso duas vezes. E no mês Que- depois o outro mês de novo. Porque a gente Pode aqui, ser. a gente só faz uma vez. Lá é só mesmo questão de festa e botar roupa e mais em curso de inglês. Nós temos lá os bate-bolas, né? Mas não tem nada a ver com o que eu tô falando. Agora uma questão para É vocês. no carnaval, né? Qual é a bate-bola. dificuldade de um brasileiro aprender o inglês? Pois é. Falando em línguas Isso é agora. interessante, Sim, sim. porque, por exemplo, a gente está no Brasil, como o país é muito grande, tirando as regiões mais turísticas do Tipo Brasil. Rio de Janeiro e São Paulo, Isso. não tem Nós não turista. convivemos com ingleses, nós não convivemos americanos. com americanos, que são mais comuns no Brasil, não convivemos com outras nacionalidades, alemães, é muito difícil de ver. Tirando, é claro, ali Rio de Janeiro, algumas regiões. Então o que acontece? inglês Não é é- comum você é. falar inglês. Então são muito poucas as escolas que têm inglês e você tem os cursos de inglês. Se você só aprende o inglês fazendo o curso de inglês, É. mas você não usa ele se você continuar no Brasil.
Igual aqui você vira a esquina, já tem alguém falando inglês, alguém falando francês e tal. Você convive muito com outras... Que é assim, estou a fazer esta pergunta porque é tal questão, pronto, como eu estava a dizer ainda há bocado, tenho amigos meus que estão no Brasil neste momento, tenho 3 amigos meus que estão em Orlando. Foram para Orlando porque quiseram aprender o inglês e foram lá tirar um curso já mais forte, mais intensivo para conseguirem falar o inglês. Sim. Eles viajam muito, são youtubers, por acaso os 3, eles são youtubers e chegam a ter muitos comentários em inglês em que eles ficam a olhar, mas o que é que o cara está falando? Isso é cultural, isso é cultural. E como a gente é cercado por países que falam espanhol... Isso, então a gente tem ali meio que um portunhol. Só quem tem uma situação um pouco melhor no Brasil, que vai fazer curso, que vai viajar para fazer o curso fora. Então a gente acaba não tendo tanta necessidade. Isso é ridículo, porque muita gente depois de mais velho vai para fora. E uma coisa que eu percebi, como vocês aprendem inglês desde criança, o inglês de vocês é perfeito. Nem para todos, cara. Tá, mas a maioria fala muito bem. Pelo menos é muito melhor do que dos brasileiros. É tal questão que eu já falei, que é a vontade de aprender da outra cultura. Sim, mas o que eu vejo é que muito de vocês aprende desde pequeno. Isso não acontece com a gente. Quando a gente vai fazer, a gente já é adolescente. Então já está formada, a mente já está formada. É mais difícil já conseguir aprender, então, claro. Então a gente fala inglês com sotaque brasileiro. E como você não usa, também às vezes vai... Complica. Pois é. E outra coisa também, que eu senti dificuldade, que lá eu fiz curso. Adolescente. E a gente é muito ligada mais aos Estados Unidos. Então meu inglês é americano. Não é britânico. Quando eu cheguei aqui, não sei se aí eu vocês falei sabem, assim, há 2 tipos de inglês, sim, que é o britânico e o americano. E é isso que eu tô explicando. E pra gente entender o inglês britânico, a gente não entende. A gente entende inglês americano. Então eu cheguei aqui, não, pra mim vai ser mole, porque eu sei falar inglês. Quando eu fui atender a primeira pessoa, era britânica, não tô entendendo. Aí eu falei, caraca, ferrou, porque eu cheguei aqui, não entendo português de Portugal, não entendo o inglês britânico, não sei falar nada. Então é um problema. E eu sei uma coisa assim, que eu tava conversando até onde eu tava trabalhando agora, que um português estava me perguntando isso. Por que vocês brasileiros não entendem o inglês britânico? Aí eu falei assim, gente, porque uma coisa eu percebi, nem americano entende o inglês britânico. Porque aí é que está... Que é a mesma coisa de Brasil. Nós somos bombardeados. Não é não. Tem muitos filmes até que os americanos brincam com o inglês britânico, que eles não entendem. Mas, Karen, tu tens que reparar que para tu aprenderes, tanto como o americano como o britânico, tu tens que aprender os dois ao mesmo tempo. Que é para distinguir a diferença e saberes qual é a diferença. Porque há muita gente que diz, mas é inglês, não é a mesma coisa. Não. É igual português, o inglês britânico é aquele inglês mais velho, aquele inglês já... Então, mas é igual já a gente. De início, é como vocês. Vocês, pelo que eu sei de cultura, vocês têm 2 línguas. Vocês têm a língua brasileira e depois passaram a ter a língua brasileira portuguesa. Como assim? Nem vocês sabem, vocês são brasileiros. Que eu saiba, eu só sei falar português. Porque tu és dessa época. Português do Brasil. Português. Eu entendi. Português é como se fosse o português arcaico que herdamos de Portugal, nós chamamos de outra forma. E o português que nós temos hoje em dia, já com as gírias, sim. Mas é igual os Estados Unidos com a Inglaterra. O português arcaico a gente chamava vossa mercê. Então a gente fala isso, a gente só falava isso quando a criança, quando a gente queria brincar. Mas isso que eu tô falando, é isso que eu aprendi, porque, por exemplo, lá no Brasil, quem aprende inglês britânico, que tem cursos lá que são britânicos. Sim. Que é a minoria, mas existe. Cultura inglesa. Cultura inglesa. Então, assim, eu percebi que... mas se quiser, a gente tá aceitando. Pode fazer anúncio, né? Uma coisa eu percebi, que americano e britânico é igual português e brasileiro. Quando você sabe falar o inglês britânico, você sabe o inglês britânico e você entende o inglês americano. Quando você fala o inglês americano não entende o britânico. Quando você fala português de Portugal, você entende português de Portugal e português de brasileiro. O brasileiro já não entende português de Portugal. Eu acho que a língua que veio, a língua raiz... Aí é que está a tal questão. A raiz é que muda. Então, se você sabe falar raiz, você sabe falar os derivados. Sim. Então, isso dificulta para quem sabe falar a evolução da língua, digamos assim. Claro. Sem querer fazer a língua, mas a evolução que é a modificação, no caso, da língua. Então, isso pra gente é mais difícil. E o que é pior, brasileiro ainda fala inglês americano. Então, chegar aqui, tu se ferra. Fica a dica aí, se você se ferrar, você não é o único, eu tô junto. E aí, Antônio, você também fica ou não?
Tô perdido, eu tava viajando, que tem um negócio Você Ai, viaja meu sempre. Deus, a borboleta. A borboleta. Você E a viaja gente sempre. falando aqui, falando e montando. A borboleta. Borboleta! Tava vendo aquelas flores bonitas lá no canto. Convém aprender logo desde pequenino. Sim, é muito mais fácil. Se nós aprendermos com, vamos supor, 13, 14, 15 anos, já se torna uma dificuldade. É, Ao fim e ao cabo a gente já tem tanta coisa no nosso cérebro, tanta matéria, tanto estudo, tantas coisas. Para enfiar uma coisa nova já leva muito mais tempo. sim. Minha irmã ia ficar orgulhosa de mim, porque minha irmã é professora de inglês. Oh. E ela ensina pra crianças, Então tem que começar a aprender mais, já. viu? E ela briga. E eu não pratico. Agora eu tô aprendendo na marra, já tô até quase começando a entender os britânicos falando. Assim, ó. O que O você acha que brasileiro são? já pagou tanto que mico, você- né? que E os que mico, você acha? e os mico que o português paga muito mico com o brasileiro também não? Muito que? Tu não sabe o que é pagar mico Pagar mico? aqui? Pagar mico? Como que é pagar mico? Explicar pra ele que é pagar mico. Pagar mico seria como se fosse passar vergonha. Por algum motivo, tipo, Igual eu falar esse negócio do, me dá um Durex. isso. Você Ah, meio que passou uma vergonha meio porque que uma deu- piada. Isso, seria assim, passou uma vergonha, não sei o que, você pagou um mico porque falou errado. Você tá pagando. Viu uma De palavra bobo. nova. Seria isso. Vai se aprendendo pouco a pouco, pô. É pagar mico. Sim. É, Também não Lógico. posso virar Lógico. brasileiro 100% assim. Não, mas Uma noite pra outra. Não, mas o que eu disse, ó, já aprendeu uma palavra nova. Então fala um mico que você pagou com o brasileiro. O mico que eu paguei com brasileiro? já pagou algum mico? Não. Acho que não. Não, Não, Thiago é perfeito e não paga mico com ninguém. Não, acho que não. Não. Toma muito cuidado pra não passar vergonha. Brasileiro que Principalmente é com sem brasileiro, noção, mano, né? porque é assim, se a gente for a ver, brasileiro qualquer coisa consegue arranjar piada. Sim. Consegue arranjar Brasileiro é fanfarrão. maneira de ser o engraçado para aquele que fica ali. Epá, olha, aquele bobo ali, aquele levou-me e comeu. O quê? Você anda, está viajando também. Vou o quê? Levou-me e comeu. Vou me comer, não entendi. Levou. Então é assim, malta. Acho que por hoje já foi, né? Vamos finalizar por aqui porque o sol tá na minha cara, tá muito Isso, quente, tá mudamos 50 Tá calor. graus. O enquadramento. Tá 50 graus. Quem me dera. O celular tá com calor, a câmera tá com calor, com eu tô com calor. calor, ele tá com calor. Vamos Esse é o todos. Algarve. Então, muito obrigada pela sua presença, Thiago Nada. Brazuca. Brazona. É Brazona, mas já tem brazuca, é tudo a mesma que é- coisa. Ah, tem- vai tem dar tudo brazuca, mesmo. É por tem isso que sou França. brasileiro mesmo. É, o meu é França, então tá tudo misturado. Então a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau.